1º de março de 2025. Diário de histórias e memórias. Nesta manhã de sábado, carnaval, já começaram os embates para as eleições do ano que vem, a busca pela paz no Oriente Médio, neste mundo em transformação. Porque a vida segue, a vida não para. Hoje eu venho lhes falar sobre um dos temas mais importantes e com ele as mudanças do mundo, sobre o petróleo. O petróleo no Brasil, que em 1897, no município de Bofete, São Paulo, onde o fazendeiro Eugênio Ferreira de Camargo, com uma sonda importada dos Estados Unidos, atingindo 488 metros de profundidade, retirou apenas 2 barris. Através desta sonda, as rochas são perfuradas pela ação rotativa de uma broca, de uma extremidade, de uma coluna de perfuração, removidos fragmentos de rocha, através de um fluido de perfuração, bombeados por uma coluna. Dava-se início a corrida pelo petróleo, a primeira descoberta de petróleo no Brasil, realizada pela Divisão de Fomento de Produção Mineral, órgão do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, poço de número 163, localizado em Lobato, no Recôncavo Baiano. No dia 8 de novembro de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta da maior jazida de petróleo brasileira, ocasionando um aumento de 50% na atual produção petrolífera do país, que atualmente é de 14 bilhões de barris. A Petrobras estima alcançar o pico de sua produção de petróleo no final da década, entre 2029 e 2030, quando deve extrair 4,6 milhões de barris por dia. Projeção divulgada em 22/11/2024, depois de atingir o teto, a produção da estatal deve entrar em declínio. Diário de Histórias e Memórias, 1º de março de 2025. Meu nome é Mariângela Wagner e esse é meu diário caseiro,
que eu escrevo, que eu relato, enquanto caminho. Enquanto sigo meu caminhar, enquanto sigo minha caminhada. Procurando falar sobre um tema relevante, impactante. E hoje eu escolhi falar sobre o petróleo. A Petrobras estima alcançar o pico de sua produção de petróleo no final desta década, entre 2029 e 2030, quando deve extrair 4,6 milhões de barris por dia. Projeção divulgada em 22/11/2024. Depois de atingir o teto, a produção da estatal deve entrar em declínio. Análises da estatal, Empresa de Pesquisas Energéticas, EPE. A busca por novas descobertas, repondo suas reservas em um plano estratégico para 2025 e 2029. Petrobras vai investir muitos bilhões em exploração. O plano de alcançar 3,2 bilhões de exploração da margem equatorial, área que se estende do Amapá, Rio Grande do Norte, com alto potencial de descoberta de petróleo. A procura por petróleo começa nas bacias sedimentares. 3 métodos são usados para verificar o tipo de pedra de determinada região, se é propícia para a formação de petróleo. Imagens de satélite, método sísmico e gravimetria. Conforme dados do monitor Amazônia Livre de Petróleo, o setor avança em todo o Pan-Amazônia. A Amazônia brasileira detém 52% dos blocos de petróleo. Aproximadamente 451, que estão dentro das categorias de estudo, oferta e concessão em terras e no mar. O grande perigo na extração de petróleo ocorre quando fluidos de um reservatório, como o petróleo, gás ou água, escapam de forma incontrolável para a superfície durante a perfuração. Completação ou produção de um poço de petróleo, o chamado bloat. Um bloat de petróleo, Quando o fluxo não é controlado eficientemente, ocorre o chamado bloat. Um poço com fluxo incontrolável, chamado kick. Nos equipamentos de sonda, perdas de reservatório e o principal e mais importante, acidentes pessoais e ambientais. O Brasil não refina petróleo, importa petróleo do exterior
Porque as refinarias brasileiras não têm capacidade de refinar todo o petróleo que extrai no país. O petróleo brasileiro é pesado, mais denso e difícil de refinar. As refinarias não receberam os devidos investimentos suficientes para o crescimento da tecnologia e fazer o refino. As refinarias são datadas de 1970, quando o petróleo importado ainda era leve. O petróleo pode ser substituído no futuro por combustíveis alternativos, como biocombustíveis, biogás, hidrogênio e etanol. A produção brasileira de petróleo e gás na Amazônia se concentra em terras na chamada Urucu, na bacia dos Solimões, no Amazonas. A Venezuela, detentora de 18% do total de reservas, possui 303,8 bilhões de barris. Em 2021, a produção diária de barris da Venezuela, a produção de barris de petróleo, alcançou a marca de 1 milhão de unidades. O poço mais profundo do Brasil fica localizado no pré-sal, na bacia do Espírito Santo, na região de Monai, perfurado a 145 quilômetros da costa. Monai, figura mitológica da cultura guarani. O metal usado em poços petrolíferos é a bentonita. Segundo insumo mineral mais usado na formação de fluidos de perfuração de poços de petróleo. Os principais tipos de perfuração: poço pioneiro. Primeiro poço a ser perfurado, principalmente quando o petróleo ou o gás natural estão sendo buscados. Poço pioneiro adjacente, poço para jazida rasa, poço para jazida profunda, poço delimitatório ou de extensão, poço estratigráfico, poço vertical, poço direcional. O poço de petróleo mais profundo do mundo fica na Rússia. É o poço superprofundo de Kolar, atingindo 12,2 quilômetros de profundidade. O poço Monai, da Petrobras, é o poço mais profundo do Brasil, com 7,7 mil metros de profundidade. O petróleo da Foz do Amazonas, que conforme a estatal pesquisa também impactos econômicos do petróleo na região, conforme foi apurado, que a cada 100 mil barris diários de produção geraria um incremento de 10,7 bilhões no PIB local e mais 50 mil empregos diretos e indiretos.
A pressão dos poços de petróleo durante a perfuração usa 3 métodos: método sondador, método do engenheiro e método volumétrico. A primeira descoberta de petróleo no Brasil, realizada pela Divisão de Fomento de Produção Mineral, órgão do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, no poço número 163, localizado em Lobato, no Recôncavo Baiano. No dia 8 de novembro de 2007, a Petrobras anunciava a descoberta do maior jazido de petróleo brasileiro, ocasionando um aumento de 50% na atual produção petrolífera do país, que atualmente é de 14 bilhões de barris. O poço mais profundo do Brasil fica localizado no pré-sal, na bacia do Espírito Santo, na região de Monai, perfurado a 145 quilômetros da costa. Monai, figura mitológica da cultura guarani. O biocombustível, o etanol, é produzido a partir da cana-de-açúcar. O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais como soja e girassol. O biogás, decomposição de matéria orgânica presentes em esgotos ou aterros sanitários. Após a purificação do biogás, pode ser convertido em biometano. O hidrogênio é uma alternativa energética. O etanol, produzido a partir do amido obtido a partir da mandioca, beterraba, batata e outros, e é utilizado na indústria química e como combustível. A Petrobras vai perfurar 15 poços no local. Projeto Amapá Águas Profundas, na bacia da Foz do Amazonas, que tem sofrido com a liberação no licenciamento pelo IBAMA, devido ao alto risco eminente e descontrolado ao meio ambiente, associado à exploração de petróleo e gás da região. Então esse é meu diário de histórias e memórias, neste 1º de março de 2025. Falar sobre o tema petróleo. É um tema que eu considero bastante relevante, porque o petróleo mudou o mundo e vem mudando a cada novo ano, a cada nova descoberta, a cada nova disputa por território, guerras, morte, destruição de cidades inteiras, de país inteiro, na luta pelo petróleo. E esse é meu diário, o diário que eu realizo caminhando, porque eu considero a vida um eterno caminhar. Uma vez que a vida não para.
A vida é um instante. Nesse instante, tudo acontece, tudo muda. Estamos numa nova era, num novo despertar, nesta rotina chamada tempo, rotina de todos os dias, rotina de todas as manhãs quando acordamos, rotina de todos os dias, noites, porque assim é a vida é um instante, passa logo.